Giotto, ele é especialista nas representações de São Francisco. Teve uma crítica muito curiosa, diz que o Giotto interpretava o São Francisco de uma maneira muito ruim, porque ele conferia muita volumetria ao São Francisco. E São Francisco, né, o célebre São Francisco, tal, dispensa comentário, tal, era totalmente ligado à vida do espírito. Ao invés de ele fazê-lo imaterial, ele dá carne ao São Francisco. Tá legal? Tem toda aqui uma relação com a escultura desse período, tal, com Arnolfo de Cambio, que era o escultor desse momento em Firenze e tal, com Nicola Pisano, Giovanni Pisano. Você tem todo o movimento da escultura, as novidades, as experimentações escultóricas e tal, é que, na realidade, elas estão presentes nos trabalhos do Giotto. Quer dizer, o Giotto dialoga com essas figuras tridimensionais da escultura, que é o caso específico dessa Maestà do Giotto, que ela estava em Onnissanti e agora está na Sala 2 dos Uffizi. Veja a Sala 2 dos Uffizi, 3 Maestás. A Maestà do Duce de Bonicenha, a Maestà do Cimabue e a Maestà do Giotto. Se nós percebermos aquela que é realmente mais bidimensional e que tem um movimento mais vertical é do Duccio. Se lembra do Duccio? O Duccio é de Siena. Nós vimos o Duccio, a Maestà do Duccio, que está no Museu da Ópera do Domo de Siena. O Duccio é sienense, mas ele tem aquela Maestà que está nos ofícios. Aqui do Cimabue, que é um pintor florentino, e Giotto, evidentemente, que é um pintor florentino. Nós percebemos que aquela que é mais bidimensional, portanto mais tradicional, é a do Duccio. Aquela que tem uma certa sugestão do espaço, numa perspectiva invertida, é a do Cimabue. E aquela que, na realidade, é mais horizontalizada, não sei se eu consigo, se esse termo está legal, essa representação é do Giotto, está vendo? Em torno do trono da Virgem, você tem a representação das figuras que estão em torno, você tem os anjos aqui no primeiro plano, você tem essa sugestão de profundidade, mas no sentido da perspectiva que as anteriores, embora a perspectiva efetivamente ainda não tenha aparecido. Agora, o que ocorreu? Ocorreu que 1348 é a peste negra e grande parte da população de Firenze, de Siena, da Europa, da Toscana, vai ser dizimada. Essa peste ela é transmitida por ratos. Ela veio lá do Mediterrâneo Oriental e esses ratos vieram em meios de fardos, de produtos, etc., por causa desse comércio da Itália com o Mediterrâneo Oriental. E esses ratos, eles transmitem essa doença, uma doença bubônica e tal, e houve essa tragédia humana em 1348. Essa peste ocorre no interior de um mundo cristão, claro, evidente. Olha o tema desses 3 pintores, o pintor sienense e os 2 pintores florentinos, Cimabue e o seu discípulo, que é o Giotto. São temas cristãos. Quando essa peste ocorreu e houve um número de mortos realmente excepcional, houve a seguinte interpretação nessas cidades. Essa doença, essa peste, foi um castigo divino devido ao fato de a gente ter se preocupado demasiadamente com a vida material. É isso. Nós nos preocupamos com dinheiro, com a acumulação de capital, com a vida da matéria, da carne, e Deus nos puniu. É claro que com essa cultura, com esse clima, todas as experimentações, a humanização do sagrado, como fazia o Giotto, deixam de existir. É isso. Você não pode continuar conferindo matéria à Virgem, ao corpo da Virgem, como efetivamente fez o Giotto, nesse diálogo com a escultura. Se há esse caldo cultural, qual é? É que Deus nos puniu devido à nossa vida material, pelo fato de nós nos preocuparmos com a acumulação de capital e com a vida da matéria. Então, aquelas condições existentes que deram origem a essas mudanças artísticas deixaram de existir. Então, na segunda metade do Trecento, do século XIV, essas experimentações não existem mais. Aí volta-se uma pintura medieval, tanto em Siena quanto em Florença. Não estou querendo dizer que seja uma pintura de péssima qualidade, mas absolutamente não. Claro que não. São pinturas excepcionais. Eu vou mostrar um exemplo de um políptico que está na igreja Santa Maria Novella, do André de Orcanha. Orcanha vai dominar a pintura florentina de Firenze na segunda metade do século XIV. Então tem esse vermelho, esse clima apocalíptico, fabuloso e tal, mas uma pintura extremamente bidimensional, tá vendo? O ouro e tal, parece um retábulo medieval. Então as inovações elas deixaram de existir. Firenze, por exemplo, mas é um pintor fabuloso, é o chamado André Orcanha, ele domina a pintura
florentina, nesse período desse desequilíbrio psíquico e cultural, provocado pela grande catástrofe humana, que foi a peste negra em 1348. Mas tem aí, tá vendo? Olha, essas figuras bidimensionais, essa expansão lateral das figuras, esse clima apocalíptico, essas tonalidades vermelhas, ele é fabuloso, André Orcanha, embora ele não seja inovador. No início do século seguinte, no Quattrocento, há uma espécie de trindade, Santíssima Trindade do Renascimento. Quem é a Santíssima Trindade? 3 grandes artistas, eles estão os 3 em Firenze, os 3 em Florença, os 3 são florentinos, inclusive esse, o Masaccio. O Masaccio nasceu num vilarejo próximo a Florença, chama-se Valudarno, o Vale do Arno, onde nasceu o Masaccio. Masaccio quer dizer o Tomazão, o desajeitado, que é o pintor que realmente, aí não são mais experimentações, o Tomazão vai criar o espaço plástico renascentista. Mas o Masaccio não cria o espaço plástico renascentista sozinho. Ele tem 2 companheiros, os 3 estão em Florença nesse período. Um deles é o Donatello, que é o escultor renascentista, fabuloso, e o terceiro é o mestre, pensador, é o mestre de todos eles, que é o Filippo Brunelleschi. É o célebre Filippo. Quem é o Filippo Brunelleschi? Filippo Brunelleschi, ele é arquiteto, ele é pintor, ele é escultor, tá legal? Ele perdeu o concurso para a Porta do Batistério em 1401 para Lorenzo Ghiberti. Ele perde para o Lorenzo Ghiberti, 1401. E os dois trabalhos feitos pelo Ghiberti e pelo Brunelleschi se encontram no Museu do Bargello, em Florença. Justamente o tema tratado por eles era o sacrifício de Isaac. Eles fizeram uma prancha em metal do sacrifício de Isaac. Do Brunelleschi era muito melhor, mas perdeu. Também, olha os concorrentes. Era o Ghiberti, o Brunelleschi e o Jacopo della Quercia, que é aquele escultor sienense. Só esses 3 caras. Estavam disputando justamente para fazer a Porta do Batistério, e o Brunelleschi perdeu. E o Ghiberti levou. E o Brunelleschi, então, é esse cara. Ele é pintor, ele é escultor, ele é arquiteto, e é o cara do Renascimento. Ele vai com Donatello para Roma, eles estudam o Panteão, porque é o Renascimento, vai ter toda essa volta aos padrões clássicos greco-romanos, etc. E o Brunelleschi, o Filippo Brunelleschi, ele desenvolve uma série de experiências com espaço ilusionista. Eu vou relatar, espero conseguir explicar. Ele fez 2 tabuletas, 2 tabuinhas. Ele pintou 2 tabuinhas, e as tabuinhas do Brunelleschi é o seguinte, ele ficou... essas tabuinhas desapareceram. Há informações várias sobre elas, mas elas sumiram, as tabuinhas do Brunelleschi. Ele ficou na frente da Catedral de Florença, Santa Maria del Fiore, de costa para a sua grande realização, que é o Domo. Essa é uma coisa que diz um colega aqui, o professor Sérgio Romagnolo. O Sérgio disse o seguinte, o Brunelleschi ficou de costa para a sua grande realização, né? Ele ficou de frente, que era o Domo. Ele ficou assim, de costa, na frente. Ele olhou ali o batistério, aí ele pegou uma tabuleta, uma tabuinha, e ele pintou o que ele estava vendo na frente da porta da catedral. Veja se eu consigo me explicar. E aí ele pintou com ponto de fuga. Aí já é espaço renascentista. E ele repetiu o mesmo procedimento, mas lá na Piazza della Signoria, na frente do Palácio Vecchio, que é o Palácio della Signoria, que é chamado de Palácio Vecchio também, tá legal? Porque o Palácio Novo seria o Palácio Pitti, que está em Ultrarno, na margem esquerda do Arno. Pois bem, aí depois que ele fez essa tavoleta, com ponto de fuga, ele abriu justamente um orifício no ponto de fuga. Ele fez ali, justamente, ele pintou, pintou o que ele via, o batistério, ele abriu. Aí depois que ele abriu aquele buraquinho, ele inverteu assim, ele voltou para o mesmo local onde ele pintou, tinha pintado, ele inverteu a tabuinha e olhou pelo buraquinho que ele abriu e colocou um espelho aqui. Não sei se consigo me explicar. Você tem uma imagem especular, ele olha aqui, no ponto de fuga. Aí ele vai mexendo o espelho e a tabuinha, ele tira assim um pouco o espelho, de tal maneira que aquela parte do batistério que ele representou aqui, ele vê justamente em frente para ver se aquilo realmente corresponde. Engraçado que é um princípio mimético radicalíssimo, né? É a mimesis, tão radical quanto o Leo Battista Alberti, que em 1437 é o outro, que vai escrever o De Pictura, o Alberti, que vai dedicar ao Filippo Brunelleschi. Ele chama o Brunelleschi pelo apelido Pipo,
Falei, esse livro eu escrevi para você, Pipo, que é o célebre Pipo Brunelleschi. Filippo, apelido, Pipo. O Léo Batista Alberti escreve um livro que ele chama de Pintura, publica em 1437. Falei, esse livro é para o Pipo. Bom, nesse livro, o Léo Batista Alberti vai definir a pintura como uma janela aberta para o mundo, que é um princípio mimético tão radical quanto a tavoleta do Pipo, do Filippo Brunelleschi. Ocorre que o Filippo Brunelleschi, ele é uma espécie de mestre pensador, tanto do Masaccio quanto do Donatello, é uma espécie de líder desse movimento. E aí ele instrui o Masaccio, e o Masaccio vai mudando a pintura de tal forma, só que o Masaccio viveu muito pouco. Ele nasceu em 1401 e morreu em 1428. O Masaccio, então, ele tem as relações com Filippo, com Pipo Brunelleschi, tal, e com Donatello. O que significa que o Masaccio vai ter uma grande inspiração da arquitetura do Brunelleschi e da escultura do Donatello. No caso específico, uma pintura têmpera do Masaccio. Aqui está o Masaccio e do Masolino, que é a Virgem Santana e a criança, que está numa das salas, se não me engano, a sala 7 do Uffizi, da Galeria del Uffizi, da Galeria dos Ofícios em Florença, que aqui já há algumas inovações. Parece que o Masaccio, ele fez a Virgem, a criança e o Masolino a Santana. E o Masaccio fez também esse anjo. Qual é a novidade do Masaccio? A figura da Virgem e da criança já são modeladas. Tá? Elas têm 3 dimensões. Você tem uma inspiração escultural. E o Masaccio, ele abole o princípio da graça e da beleza gótica. O que lhe interessa não é a beleza. Parece que ele repete ainda esse princípio da beleza gótica no anjo que ele fez. Esse anjo aqui, que está justamente à nossa direita e à esquerda do grupo piramidal, porque ali, tá vendo? Você tem uma pirâmide, dá para perceber ou não? Você tem uma figura, você tem um triângulo, você tem uma expansão, inclusive do planejamento da Santana no interior dessa composição piramidal. Mas, sobretudo, a experiência com o modelado na Virgem, porque a Virgem ela ganha 3 dimensões, e também da criança. E uma despreocupação com relação à beleza. Você tem um princípio mimético que também é radical no Masaccio, e a figura passa a ter uma inspiração escultórica. Ocorre que o grande conjunto do Masolini e do Masaccio está no Carmine de Florença, na Capela Brancati, em que o Masaccio e o Marzolino, ele pinta a vida de São Pedro, mas ali é Renascimento, como vai dizer o Leonardo da Vinci, toda a pintura começou na Capela Brancati do Carmo, do Masaccio. E a pintura daqui para frente vai ser sempre releituras da pintura do Masaccio, que está na Capela Brancati do Carmo. O curioso é que a Capela Brancati, no século XVIII, que o Carmo, a Igreja do Carmo, você tem a Igreja do Carmo. Dentro da Igreja do Carmo tem uma capela, como é que ela chama? Brancati. Que o Brancati foi o cara que pagou o Masolino, o Masaccio, para representar ali a vida de São Pedro. Então, Brancati, Capela Brancati, dentro da Igreja do Carmo. A Igreja do Carmo, no século XVIII, pegou fogo. E a Capela Brancati sobreviveu. Então, e toda a pintura, a partir daí, sai da Capela Brancati. Se o Giotto precisa de muitos capítulos, o Masaccio precisa de uma enciclopédia. Então, eu não vou falar na capela. O Masaccio, ele e o Masolino, depois eles abandonaram misteriosamente em 1428. Eu acho que ele morre por aí. Se não me engano, ele morre em 1428, muito novo. Ele abandona e vai para Roma. Ele vai trabalhar na São Clemente, em Roma. E quem termina a pintura da Capela Brancati, só no século XV, chama-se Filippino Lippi, aquele pintor, filho do Fra Lippo Lippi, que são pintores renascentistas do Quattrocento. Mas então, essa aqui é a Virgem Santana e a criança, do Masolino e do Masaccio, você já tem, o Masaccio já modelou. Então, no entanto, foi nessa figura, que é uma pintura a fresco, que está na Santa Maria Novella, na nave esquerda da Santa Maria Novella, que o Masaccio quer dizer Tomazão, Masaccio é o aumentativo de Tomás, que o Tomazão criou o Renascimento no momento em que o Tomazão, a expressão é furou a parede. Aqui o Tomazão fura a parede. Porque como é que ele fura a parede? Ele dá uma sugestão de profundidade e superfície plana. No momento que ele dá uma impressão, uma ilusão de profundidade, ele criou o Renascimento. É claro que ele não cria sozinho, eu volto a dizer, tem o Donatello, tem o Brunelleschi e tal. Aquela arquitetura ali, por exemplo, é uma arquitetura brunelleschiana. E aqui o Masaccio trabalhou sozinho, ele não trabalha com o Masolino. Essa pintura chama-se Trinità. Por que é Trinità? Porque aqui você tem o Deus Pai, aqui o Cristo, e aqui, está vendo essa manchinha branca que intersecta o afresco? Ali é a pomba do Divino Espírito Santo. Então é o Pai, Filho e Espírito Santo. Só que é uma manchinha branca ali, ó, tá vendo? Lá é a pombinha do Espírito Santo. Então chama-se Trindade.
e a Trinitá. Também chama-se trono da sabedoria. Por que é trono da sabedoria? Porque Deus Pai, ele segura os dois lados de uma das traves da cruz e oferece o seu Filho em sacrifício para a redenção da humanidade. É uma espécie de amor universal, se chama ágape, por isso chama trono da sabedoria. Ele entrega o seu Filho em sacrifício para redimir a humanidade, para lavar os pecados da humanidade. Por isso é chamado de trono da sabedoria. Aqui é a Virgem, aqui é o São João e aqui é o próprio Masaccio. O Masaccio tinha esse aspecto hitchcockiano, ele se representava nas suas figuras. Tá vendo? Olha a cara olha o cara, porra, o cara, olha ele aqui, esse cara aqui, ó, esse é o Masaccio. Ele se representa como São João. Tá ali. E aqui fora, aqui são as figuras dos doadores. São os caras que pagaram o Masaccio para pintar esse afresco que está na nave esquerda da Santa Maria Novella, naquela basílica dominicana que nós vivíamos lá atrás. Aqui o Masaccio pintou esse esqueleto, e era um grande desmancha-prazer, ele escreveu aqui está esse esqueleto, eu era o que você é, que está efetivamente embaixo, e ali, mas a composição está ali. Então, isso é uma espécie de trono da sabedoria. Agora, veja que o cara que trabalhou com o Masaccio, o Masolino, ele pintou uma Trinitá que está em Detroit, olha a diferença, é que tudo se resume ao primeiro plano, à superfície. Aqui está, novamente, a Trinitá do Masaccio. Por que o Renascimento apareceu aqui? Por inúmeras razões. Primeiro é o seguinte, essa composição é a Trinitá, e, portanto, ela está no interior de vários triângulos. Vocês conseguem desenhar triângulos aí, não consegue? Pegando ali o Deus Pai, tal, vindo até os doadores, tal, aqui a Virgem e São João, etc. Tal. Então, tem uma série de triangulidades. Não é isso? Tá legal? Por outro lado, você tem um aspecto extremamente humanista do Renascimento, é que os doadores não são representados numa razão de proporcionalidade diferente das figuras religiosas. Está vendo? Eles têm a mesma proporção, mesma razão de proporcionalidade. Eles não são menores, como geralmente acontecia. Quando se representava os doadores, você reduzia o tamanho dos doadores. Aqui não. É aquele princípio antropocêntrico, humanista, efetivamente, do Renascimento. Quer dizer, eles têm a mesma razão de proporcionalidade das figuras sagradas, estão banhados pela mesma luz, embora eles estejam fora da cena sagrada, quase como se estivesse numa predela, aquela parte de baixo, efetivamente, do políptico. Há uma grande economia de cores. Quantas cores o Masaccio utilizou? Muito poucas. Deve ter sido praticamente 2 cores, ele fez toda essa composição, não é isso? Você tem um cromatismo simetricamente compensado, tá vendo como ele vai compensando as cores? Olha, essa cor vermelha, olha a cor aqui do manto da Virgem, de São João, e essas 2 cores são sintetizadas no manto do Deus Pai, que segura o braço da cruz. Então você tem muito poucas cores, ele trabalha, é uma grande economia de cores e tal, e uma grande economia de gestos, o que torna os gestos da Virgem Maria, que não é uma figura idealizada, inclusive envelhecida, dê uma olhada, tal, tá legal? Significativo. Ela também, com essa mão, ela apresenta, ela entrega o seu filho para o sacrifício, tanto quanto o Deus Pai, que segura justamente a cruz. Então, você tem uma economia de cores extraordinária, um cromatismo simetricamente compensado, a figura é simétrica, aqui você tem o eixo simétrico, aqui é a ideia do sumetron, feito com medida, você tem simetria de pesos, tá vendo? Você tem um peso aqui, você corresponde ali e tal, e aqui, justamente no centro, você tem o eixo simétrico que é desenhado efetivamente pela cruz, que é o Renascimento. Precisa sumetron, aquele termo utilizado pelo Vitrúvio, quer dizer, feito com medida, tem simetria de peso, simetria de cores. Você tem um cromatismo simetricamente compensado e também uma simetria de peso. Por outro lado, é o seguinte, as figuras, elas têm toda uma sugestão da escultura. A gente pode pensar em Donatello, Masaccio Donatello, Filippo Brunelleschi, a Santíssima Trindade do Renascimento, que está em Florença, todos no início do século XV, etc. Tal. Olha o volume das figuras, olha como tem peso, olha como os mantos são pesados, etc. Tal, como se fossem esculturas. Isso já é o Renascimento. O Renascimento é uma espécie de sinfonia das artes. Tá? Na pintura você tem, ao mesmo tempo, a escultura e também a arquitetura brunelleschiana. Essa aqui é uma arquitetura do Brunelleschi, já a arquitetura do Renascimento. Brunelleschi esteve em Roma e estudou ali o Panteão. Veja o teto, aquela abóbada cilíndrica. Se lembra do Panteão quando nós vimos em Roma, tal, com aqueles quadriláteros, etc. Tal. Bom, então você tem uma sugestão escultórica, as figuras estão modeladas, elas têm volume, volumetria, você já tem esse vocabulário plástico, mas por outro lado ele fura a parede. Como é que ele fura a parede? Ele fura a parede aplicando
ali os conhecimentos que muito possivelmente o cara que fez a tabuleta, o Filippo Brunelleschi, ele instruiu como é que ele vai justamente. Então, você tem um espaço contínuo que é determinado pela aplicação da geometria grega, geometria euclidiana. E como é que o Masaccio fez? Ele fez o seguinte, olha, aqui você tem, tá vendo, essas colunas, bom, você tem todo um vocabulário arquitetônico vinculado à arte greco-romana, tá certo? Isso aqui é uma coluna coríntia, estão vendo? Então, porque isso é renascimento, claro. Então você tem colunas maiores, colunas menores, tá vendo? Ele foi diminuindo as colunas. A perspectiva é isso, é uma razão de diminuição. Você vê, efetivamente vai diminuindo. Tá vendo esse arco aqui, arco de semicircunferência, arco de plena cintra? Ele foi colocando arcos maiores, aqui ó, não dá para ver, não está legal, na imagem não está legal. Você tem arcos maiores, arcos menores, você vai diminuindo os arcos. E por outro lado você tem essa abóbada cilíndrica, tá vendo ali aqueles alvéolos, aqueles caixotões, aqueles quadriláteros? Ele foi diminuindo os quadriláteros. Então ele pegou assim, colunas maiores, colunas menores, 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 arcos de semicircunferência maiores, menores, menores, e aí a abóbada cilíndrica, quadriláteros, ele vai diminuindo, você tem um espaço contínuo, uma razão de diminuição, e aí você efetivamente vai furando a parede. Você vai dando a sugestão da espacialidade, tá certo? Então, é claro que se trata de uma arquitetura monumental, brunelleschiana, certo? Que é muito renascentista. Mesmo Donatello, nas suas esculturas, ele começa a colocar as suas esculturas no interior de formas arquitetônicas, tanto quanto a pintura do Masaccio, que dialoga com a escultura e dialoga também com a arquitetura que tinha de mais moderno na época, efetivamente, que era a arquitetura renascentista. Olha, ela tem diversos planos, de imediato ela tem o primeiro plano, que é o Deus Pai, depois Cristo, depois ali no intradorso das colunas a Virgem e São João, e finalmente no quarto plano, fora os doadores que estão ali, eles têm a mesma razão de proporcionalidade, são banhados pela mesma luz, mas eles estão efetivamente fora da cena sagrada. Aqui já não é mais pré-renascimento, é renascimento. Masaccio quer dizer o Tomazão furou a parede, ao mesmo tempo que ele dialogou com a arquitetura brunelleschiana e com a escultura do Donatello, ele criou o espaço plástico renascentista. O espaço plástico renascentista, ele predomina. Quando que se dará a ruptura do espaço plástico renascentista, por exemplo, na pintura ocidental? É ao final do século XIX, com o impressionismo, ou é no pós-impressionismo, no início do século XX? Quando que se deu essa ruptura? Quando que ainda é o espaço plástico renascentista? Eu acho que o impressionismo não é muito inovador. Eu acho que ele continua dialogando e reproduzindo espaço plástico renascentista. Possivelmente a ruptura vai se dar depois, com aquela geração do Cézanne, do Gauguin, não é isso? Do Van Gogh, do Picasso, tá? Depois o aparecimento da arte abstrata, aí sem dúvida alguma, tal, a ruptura é total. Mas a ruptura também nunca é absoluta, porque esse espaço plástico renascentista sólido tridimensional no espaço continua até hoje. Eu tenho certeza que vocês fazem pinturas desse tipo, não fazem? Hein? E é renascimento, a aplicação da geometria da perspectiva linear em superfícies bidimensionais.